Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, agora a gente vai começar a falar do sistema linfático. O sistema linfático, ele está dentro da circulação humana, lá do capítulo de circulação humana, tá? Então, vamos lá. Ó, o sistema linfático, ele faz o quê? Ele vai resgatar os líquidos, né? E vai atuar também no sistema imunológico do nosso corpo, na defesa do nosso corpo. Ele é composto pelos vasos linfáticos, né, que vão percorrer por todo o corpo. Se você olhar uma imagem do sistema linfático, é bem parecido com o sistema cardiovascular também, tá? Dos vasos sanguíneos. Só que o que acontece? Eles vão desembocar no que a gente chama de duto torácico, né? Que é onde a linfa vai ser lançada na corrente sanguínea, porque daí o sangue vai ser filtrado no sistema excretor e aí vão ser eliminadas essas coisas todas que precisam ser eliminadas. Bom, uma coisa interessante é que, assim como as veias, eu não falei isso na outra aula, mas tanto os vasos linfáticos quanto as veias, não as artérias não, mas as veias, eles têm válvulas que impedem que o sangue volte. Então, é um fluxo muito grande de sangue, então vai passar, no caso das veias, né? Vai passar em uma única direção, para não voltar, tem essas válvulas que vão impedindo o refluxo. E no caso dos vasos linfáticos, o que passa dentro deles não é sangue, é linfa, né, que é um líquido, né, que é composto de algumas substâncias parecido com plasma sanguíneo, tá? E também tem linfócitos, né? Como os macrófagos também, né? Bom, aí nós temos alguns pontos do nosso corpo que são chamados de linfonodos. O que são os linfonodos? São regiões por onde essa linfa vai passar, onde esses vasos vão passar, que fazem a destruição de algumas partículas estranhas, tá? Antes eles alcançarem o sistema sanguíneo. Também, se só fosse para transportar, não teria função. Então, ele também faz a destruição de alguns corpos estranhos, alguns micro-organismos, tá bom? Quando você tem um aumento de tamanho desses linfonodos, é o que a gente chama de íngua, que normalmente dá aqui embaixo, aqui no pescoço, embaixo do braço, que é tipo um caroço, que é um aumento desse linfonodo por função, tipo assim, aumento da função, tá? Peraí, deixa eu... Aí. Bom, aí também faz parte do sistema linfático o baço, né, que é um órgão, tá? Que ajuda na remoção de hemácias velhas. Lembra que a gente falou isso lá quando falou de hemácias? E também faz o reconhecimento e destruição de micro-organismos. Também faz parte do sistema linfático como um todo. O timo, que é também um órgão aqui atrás do externo, ele faz o amadurecimento dos linfócitos T. A gente vai falar um pouquinho mais para frente qual que é a função deles, tá? E aí nós temos outras duas partes que estão aqui na região da cabeça, que são as amígdalas, da garganta, e as adenoides, que estão aqui na região nasal. O que eles fazem? São as entradas, nessas entradas eles retêm partículas estranhas. Então, muitas vezes, o micro-organismo nem chega a entrar e aí tem que fazer o sistema linfático. O sistema linfático ele pode agir diretamente no começo, na entrada do ar, nesses casos, através da amígdala ou então da adenoide, tá bom? Uma coisa interessante é que qualquer um desses órgãos que a gente chama de órgãos do sistema linfático, eles podem ser retirados e a pessoa não ser totalmente prejudicada. Então, se por algum motivo, sei lá, igual, operou da amígdala, retirou a amígdala porque ficava inflamando muito, operou da adenoide, porque talvez por conta da adenoide tinha a questão do ronco, elas não vão ser prejudicadas, vão ter uma vida normal funcionando, tá certo? Porque muitas vezes, nesses casos, elas ficam inflamadas demais e isso só inflama assim direto, e aí a pessoa fica com muita dor de garganta, no caso das amígdalas, né? Então é melhor retirar para evitar o número de inflamações que isso pode causar. Bom, aí quando a gente fala do sistema linfático, a gente fala então da imunidade. A imunidade, então, é uma resposta que o nosso corpo vai produzir para um antígeno. O que é um antígeno? O antígeno é tudo aquilo que é estranho para o nosso corpo. O que entrou e que é estranho. Então, um grão de pólen pode ser um antígeno, um vírus pode ser um antígeno, o perfume de alguma coisa muito forte. Eu falo por mim, eu sou bastante alérgica. Então, antígeno para mim é a poeira, sei lá, o cheiro de fumaça, é o cheiro de cigarro, é o cheiro de um perfume, é o cheiro de flor, por causa do pólen. Então, tudo isso pode ser considerado um antígeno. É tudo aquilo que é estranho para um corpo, tá bom? O que é antígeno para mim que pode ocasionar uma irritação, uma resposta, para você pode não ser, tá? Então, é de cada um.
E aí nós temos essa resposta de duas maneiras. Tem uma resposta que é específica, e o nome está dizendo, se é específica, ela vai ser daquela que vai responder a uma determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho antígenos específicos que vão receber uma resposta através de uma produção de anticorpos, tá? E esses anticorpos é a resposta humoral que a gente chama, né? E aí o que acontece? Esses anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, tá? Então, através de, quando você tem antígenos, mais os linfócitos auxiliares, os linfócitos T, eu vou ter os linfócitos B. Eles vão se multiplicar e essas novas células, elas vão produzir uma memória para o nosso corpo. Então, de certa forma, nessa resposta imune específica, a gente tem uma memória. Então, uma vez entrar em contato com o antígeno, na segunda vez que você entrar em contato, você vai estar imune, tá? Só que na maior parte das coisas não é assim que acontece. Então, quando não é dessa forma que acontece, é uma resposta inespecífica. A inespecífica, ela vai agir mais por fagocitose, né? Por englobar. Então, não vai ter assim, uma resposta para combater propriamente. É um combate, mas não fica na memória, não produz nada, é só mesmo através da fagocitose. E a inespecífica, ela é temporária. No caso da específica, ela dura bastante tempo. É claro que não é para sempre, tudo sempre. Seria lindo assim. Por exemplo, tem gente que às vezes pega uma doença quando é criança, sarampo, sei lá. Aí vai pegar depois de muitos anos, sei lá, tá com, sei lá, 50 anos, pega sarampo, como eu já peguei. Mas passou um tempo, né? As coisas têm validade, certo? Então não vamos achar que é para sempre. Bom, e aí nós temos a imunização. A imunização, ela pode ser passiva ou ativa. Passiva é quando você recebe o anticorpo pronto. Aí eu tenho duas formas. Esses anticorpos podem ser naturais, então a mãe passou através da placenta ou através da amamentação, ela tinha anticorpos produzidos no corpo dela e ela passa aquilo para o bebê. Professor, então quer dizer que o bebê está imune a tudo? Não, ele não está imune a tudo, infelizmente, tá bom? Alguns anticorpos são passados, tá bom? E aí, através do leite, né, ou da placenta. E aí eu tenho a imunização passiva artificial, que é o quê? O soro antiofídico. A pessoa tomou uma picada de cobra, de escorpião, ela vai para o hospital e eles vão ter um soro que foi produzido através do veneno, né, da toxina lá. E aí, basicamente, eles pegam o veneno, colocam num animal tipo um cavalo, que é um bicho grande. Esse cavalo vai produzir anticorpos, eles pegam esse anticorpo, pegam o sangue do bicho, do cavalo, tira o soro, né? E aí passam esse soro, trabalham esse soro. Claro que não tirou do cavalo para botar na pessoa, não é assim. Trabalham isso em laboratório e transformam isso numa resposta de imunização. E aí, quando a pessoa é picada por aquela cobra em específico, ela pode tomar o soro, antiofídico, no caso, tá? E aí nós temos a imunização que é ativa. O que é ativa? É a gente vai produzir os anticorpos. Só que ela também tem uma forma natural e tem a artificial. Quando eu tenho a natural, é quando você entra em contato com algo e aquilo vai produzir, tá certo? O seu corpo vai produzir o anticorpo propriamente dito. Agora, a artificial é a vacina. Ao contrário do soro, a gente não recebe anticorpo pronto de vacina, tá? A vacina, a gente vai receber ou antígeno inativado, ou parte desse antígeno, ou a toxina desse antígeno, desse micro-organismo, por exemplo, dessa bactéria. E aí a gente vai entrar em contato com esse antígeno e nosso corpo vai produzir o anticorpo. Por isso que muitas vezes as pessoas tomam vacina e têm reações alérgicas à vacina, mais ou menos isso. Por quê? Porque é uma reação do sistema imune e isso muitas vezes pode causar febre, entre outras coisas, tá? Mas é normal, para todas as vacinas, você vai tomar vacina e fala assim, esse aqui dá uma reação, coloca uma compressa, se der febre, faz tal coisa, toma tal remédio. Então é assim, tá certo? Para alguns casos é bastante comum. E também depende de pessoa para pessoa. Bom, aí a gente terminou a parte de circulação humana, vamos entrar na excreção. Então, o sistema excretor, ele serve para eliminar substâncias do nosso corpo, né, que ou foram produzidas ou foram adquiridas e a gente precisa eliminar. A anatomia do sistema excretor, tem a fotinho aí. Nós começamos, então, pelas as glândulas suprarrenais, as glândulas ficam grudadas nos rins, na parte de cima dos rins, estão vendo aqui essa parte mais clarinha aqui do rim. Os rins,
bacinete, ureteres, bexiga e uretra. O bacinete quase não é falado, tá? Nas questões de vestibulares. Se você tirar glândulas suprarrenais e bacinetes, vocês já ouviram isso falar, vocês aprenderam acho que lá no 8º ano sobre isso, tá? Viram lá no 4º, estão vendo de novo, viram no 8º e agora vão ver de novo para fechar com chave de ouro. Todas as funções. Glândulas suprarrenais. É uma glândula endócrina, ou seja, ela vai produzir um hormônio e liberar na corrente sanguínea, tá? Os rins fazem a filtração do sangue. Esse sangue ele vem através de uma artéria chamada artéria renal, tá? E também é onde vai ser produzida a urina. Aí o bacinete pega essa urina de dentro do rim e leva para os ureteres. Os ureteres pegam a urina e levam para dentro da bexiga. A bexiga armazena, ela só faz isso, o armazenamento da urina. Quando a bexiga fica cheia, a urina vai passar pela uretra e sair do nosso corpo. Lembrando que nas mulheres existem dois sistemas, não dois sistemas, mas a anatomia da mulher ela tem 2 furinhos, digamos assim, 2 orifícios, um por onde vai sair a urina, que é a uretra, e o outro furinho, que é a entrada da vagina, tá bom? Agora, os homens não. No pênis, ele tem só um furo, que é por onde vai ser o sistema excretor, que é por onde passa a urina, e também que é por onde o homem ejacula, todo o sistema reprodutor também, é o mesmo canal, tá? E compartilhar. Bom, a filtração do sangue. Primeiramente, como é que é o caminho do sangue no nosso corpo? Ele vai chegar nos néfrons pela via arterial renal, né? E ele vem com uma pressão alta, tá? Vem cheio de coisa para ser filtrada, bastante água e tudo mais. Bom, aí essa veia arterial, essa via arterial, ela vai se ramificar e vão ser chamadas de arteríolas eferentes. Lembra que a arteríola de artéria, tá? Então vem pela artéria renal, chamada de artéria renal, e vai se ramificar em arteríolas. Bom, aí essas arteríolas, elas vão compor os capilares que vão formar o glomérulo renal, tá? Esses capilares juntos vão se transformar em vênulas. Quando eu falo transformar, é que eles vão começar a engrossar. Lembra que eu falei aquele caminho que sai grossinho e fica fininho, depois volta a ser grosso? Então é isso. E aí eles vão formar a veia renal. Essa veia vai levar esse sangue de volta lá pro coração, né? Pela veia cava e tudo mais, tá certo? Então, aí o sangue vai chegar na veia cava inferior e vai voltar para o coração. Presta atenção. Chegou no rim através de uma artéria. Então, que sangue que veio dessa artéria? O sangue arterial, o sangue cheio de oxigênio. Saiu de dentro do rim um sangue através de uma veia. Essa veia vai levar o sangue lá para o coração, através da veia cava inferior. Se é pela veia cava, que sangue que é esse? É o sangue venoso, cheio de gás carbônico, tá certo? Por que isso? Porque dentro dos rins também vão ser utilizados esses gases respiratórios que foram adquiridos através da respiração e vão ser eliminados também o gás carbônico no caso. Bom, agora a filtração, como é que ela acontece de fato? Nós temos então no nosso rim uma unidade chamada de néfrons, tá? Que é onde vai acontecer a filtração. Os néfrons, ele tem um glomérulo renal, que é onde vai acontecer a filtração, tá? E esse montinho, que é chamado de glomérulo, ele fica dentro de uma cápsula, que é chamada de cápsula de Bowman, tá bom? Quando passa por essa filtração nos néfrons, no glomérulo renal, forma o filtrado glomerular. Então, o que é isso? O sangue passou ali, algumas coisas ficaram retidas e o sangue foi embora através da veia cava, certo? A veia renal que vai desembocar na veia cava. Então, aquilo que ficou ali é chamado de filtrado glomerular. Aquilo que está ali tem água, tem sais minerais, tem glicose, tem vitaminas, tem aminoácidos, tem ureia e algumas células, certo? Bom, o que acontece? Parte dessa água, parte de alguns desses nutrientes, eles vão ser reabsorvidos de maneira passiva, sem gasto de energia. E outros vão ser reabsorvidos de maneira ativa. Aonde? Nos túbulos renais, tá? E aí nós temos os ductos coletores, que seria mais ou menos a porção final desses néfrons, que é onde vai ocorrer de fato a formação da urina, que vai ficar ali somente o que for formar a urina. E a urina é formada de quê? Água, sais minerais e ureia, que é o nosso composto nitrogenado. Lembre-se que existem 3 tipos de compostos nitrogenados. Amônia,
ureia e ácido úrico, nessa sequência de toxicidades. Então, o nosso é o intermediário. A gente tem um composto nitrogenato que é mais ou menos solúvel, mais ou menos tóxico. Por isso que a gente consegue armazenar durante um tempo na bexiga a urina e depois eliminar. Lembrando sempre que tudo que é em excesso faz mal. Você ficar segurando xixi durante muito tempo pode ser prejudicial, tanto para a sua urina, tanto para o ureter, tanto para o rim, para os néfros, para todo o seu sistema excretor, tá certo? Beleza. Então, depois que é formada a urina, ela é levada por os ureteres levam para a bexiga, e quando a bexiga está cheia, sai pela uretra, tá bom? Aí nós falamos que essa filtração do sangue, ela acontece em 3 etapas, que é isso que eu acabei de falar para vocês. A filtração propriamente dita, a reabsorção e essa secreção tubular. A secreção tubular é quando vão ser lançados nesses ductos, que eu falei aqui atrás, ó. Cadê? Deixa eu só tirar aqui da frente. Os ductos coletores, eles vão receber, então, por exemplo, medicamentos que estavam na circulação sanguínea, ficam aí nessa reabsorção, secreção tubular, tá bom? Bom, e aí como que é feito o controle da questão da filtração do sangue? É feito através de hormônios, tá? E nós temos, então, 3 tipos de hormônios. A aldosterona, que ela é produzida por essas glândulas que ficam em cima do rim, que é chamada de suprarrenal. O que ela faz? Esse hormônio aldosterona, ele vai fazer a regulação dessa reabsorção do sal. Quando ele manda reabsorver, né? Quando estimula a reabsorção de sal, a água vem junto. Porque lembra que tem a questão da homeostase, lá da questão de não pode ter mais soluto ou menos soluto, então tem que fazer esse equilíbrio, e aí a água vem junto para não ficar cheia de soluto, certo? E com isso vai fazer o aumento da pressão sanguínea. Por quê? Porque se eu tenho muita água no sangue, eu vou ter um aumento da pressão sanguínea. É como se aumentasse a quantidade de líquido e aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, tá certo? O outro hormônio que também faz a regulação da filtração do sangue é o ADH, que é chamado de antidiurético. O que o antidiurético faz? Ele é produzido por uma parte da hipófise, que é chamada de neurohipófise, tá? E aí ele vai promover a reabsorção da água. Então, a água foi absorvida, ela vai ser reabsorvida novamente, tá? Não a mesma água, óbvio, né? É para diminuir o máximo de quantidade de água a ser eliminada através da urina. Quando as pessoas fazem ingestão de álcool em grande quantidade, existe uma inibição desse hormônio aí, desse ADH. E a pessoa faz xixi o tempo todo porque tem uma grande quantidade de água sendo eliminada. Essa questão da reabsorção da água fica defasada, fica inibida através da presença do álcool. E aí a pessoa elimina muita água. Beleza. No dia seguinte, quando ela dorme, ela acorda com uma baita dor de cabeça e com muita sede. O que é isso? Uma desidratação. A dor de cabeça é gerada pela desidratação, pela falta de água dentro do nosso organismo, tá certo? Então, o álcool, ele age dessa forma aí. E o outro hormônio que faz controle da filtração é o fator antidiurético atrial. Olha o nome, atrial, vem de átrio, exatamente. Ele é produzido lá nos átrios cardíacos e ele vai promover a regulação da pressão. Lembra que eu falei que quanto maior a quantidade de água, maior a pressão sanguínea? Isso. Então, o que ele faz? Ele faz o controle para que eu tenha uma maior eliminação de água e diminua a pressão sanguínea, tá? Porque também tem uma pressão sanguínea muito alta, é ruim, certo? E aí, ele vai fazer isso através da secreção de sódio nos capilares, porque daí vai eliminar sódio e vai ter que eliminar a água também, certo? Bom, dessa aula era isso, né, da questão do sistema excretor. A gente se vê na quarta-feira na nossa live. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar pelo chat, a tarefa tá lá no Liceu, né, no site do Liceu, onde vocês encontraram o link dessa aula. E é isso, pessoal. A gente se vê então na quarta-feira. Um beijo para vocês e até mais.